Eu juntei aqui alguns portas-retratos velhos, molduras de quadros, de cores, modelos e tamanhos variados. E a minha grande vontade dessa vez é fazer uma composição de quadros na parede do meu quarto. Olá, eu sou a Ale Moraes, seja muito bem-vindo a este canal. E se você gosta de ideias incríveis de artesanato, decoração baixo custo, DIY, faça você mesmo restauração de móveis, do lixo ao luxo, te convido a já se inscrever aqui neste canal, para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E te convido, vamos transformar? Primeiro eu vou abrir todos esses quadros, vou retirar essas imagens e algumas fotografias que ainda tem aqui em alguns. Essa moldura branca, ela tem um detalhe aqui do lado que é uma colagem. É tipo uma pastilha de espelhos. E eu vou retirar ela. Os vidros eu vou dar uma boa lavada neles. As molduras eu vou pintar, então eu peguei aqui um pedacinho de lixa e vou passar aqui por elas, porque tem algumas que tá com uma pintura muito lisinha, então eu vou dar uma quebrada nisso, uma arranhadinha aqui para poder criar uma porosidade maior. Com todas as molduras preparadas, eu corri a lixa e depois eu limpei bem com um pano úmido para retirar o pó. Eu tenho aqui um total de 7 molduras e agora eu vou passar a batida de pedra que vai servir aqui como primer. E eu vou dar apenas uma demão dessa batida de pedra em todas as 7 molduras. E a cor que eu escolhi para pintar as minhas molduras foi esse marrom lindo. E eu vou pintar todas as molduras com essa mesma cor. Vou pintar apenas a parte da frente. Assim eu crio uma unidade entre elas, né? E elas ficam padronizadas. Molduras pintadas e eu dei 3 demãos de tinta, respeitando o tempo de secagem da tinta entre uma demão e outra. Agora eu peguei os vidros e coloquei aqui em cima de alguns pedaços de papelão, para evitar acidentes, né? E vou colocar aqui em cima de cada vidro o fundo dele, o fundo do quadro. Só que tem alguns que está faltando, porque tinha alguns que era porta-retrato, né? Então tinha aquela parte de escora ali, né, do porta-retrato para manter ele de pé, e esses eu descartei. E os fundos que estão faltando eu vou fazer de papelão mesmo. É só posicionar o vidro aqui em cima do papelão, riscar em volta e depois cortar. No caso aqui eu cortei com a tesoura, mas pode cortar também com estilete. Tcharam! Chegaram os recheios do bolo. As imagens que vão ser colocadas nos meus quadros, cada uma mais linda que a outra. Essas imagens eu retirei do Pinterest. Eu baixei e depois levei para poder imprimir numa gráfica. E eu imprimi na folha de papel sulfite mesmo. Poderia ter imprimido também no papel fotográfico, só que fica bem mais caro. Então, eu fiz assim mesmo, para ficar mais em conta. E eu imprimi várias imagens com tamanhos diferentes, já que os meus quadros têm vários tamanhos. E na hora de recortar aqui as minhas imagens, para ficar certinho, eu posiciono o vidro em cima da imagem para poder determinar direitinho a posição da imagem aqui no vidro, né? Aí é só passar a caneta em volta do vidro e depois recortar a imagem nesse risco.
Aqui nessas minhas impressões teve imagem que eu tive que recortar um pedacinho da imagem, teve algumas que eu deixei uma bordinha branca, né, tipo sendo um passepartout entre a imagem e o quadro. Agora eu vou emoldurar aqui as minhas imagens. A maioria dos meus quadros são com essas presilhazinhas aqui de metal que abre e fecha. Só que como são molduras velhas, né, reaproveitando, tem algumas dessas presilhas que se soltaram, né? Então tá faltando. Então aqui onde essas presilhas estão faltando, eu vou colocar uns preguinhos, desses bem pequenininhos, para que isso aqui fique bem firme e não corra o risco de soltar e quebrar o vidro. E agora, para poder vedar bem essa parte de trás e dar um melhor acabamento, eu vou vir com a fita gomada e vou passar aqui vedando os 4 lados. Agora aqui na parte de cima dos quadros eu vou encontrar o meio para poder estar colocando uma peça que vai prender o quadro na parede. E eu vou colocar aqui um lacre de latinha, dessas latinhas de cerveja, e vou prender com um parafuso bem pequenininho. Aqui a gente tem que tomar bastante cuidado com o tamanho do parafuso, porque ele não pode atravessar a ponta aqui para frente da moldura, né? E meus quadros já ficaram prontos e ficaram um luxo. E as imagens que eu escolhi, eu padronizei uma janela que tivesse o sol entrando. E olha a perfeição do acabamento na parte de trás. Tá ou não tá um verdadeiro trabalho de profissional? Acho que já estou merecendo o seu like. Agora já estou aqui na parede onde eu vou colocar os meus quadros. Eu cortei os papéis no tamanho do quadro, né? Incluindo aqui a moldura dele. E aí eu colei aqui com uma fita crepe na parede e fui posicionando aqui, mudando alguns de lugar, até que eu encontrasse uma composição que me agradasse. Agora que eu encontrei a posição de cada quadro, eu vou vir fazendo as marcações finais para poder fazer os furos aqui na parede. Vou começar aqui pelo maior. Vou encontrar aqui o meio, marco aqui com a caneta, na parte superior aqui onde vai o quadro. Aqui eu fiz uma altura que foi do chão até onde vai o início aqui da parte de cima dos quadros. Essa medida ficou de 1,83 m. Aqui eu segui aquela regra de que os quadros têm que ficar mais ou menos na altura dos olhos. Depois de fazer essa marcação, eu retiro a folha correspondente ao quadro. Agora eu tô medindo aqui a distância que vai ficar o parafuso da parte superior do quadro. E observa que eu coloquei o lacre de cabeça para baixo. E a distância aqui é cerca de 2 centímetros. E agora eu vou fazer essa marcação aqui na parede. Vou tirar aqui esses 2 centímetros, né? Na marcação que eu fiz aqui na parede, descendo aqui para baixo, esses 2 centímetros que é onde vai o parafuso. Agora eu vou colocar aqui, prender, né, com uma fita crepe, um coador descartável de café, para coletar a sujeira. Aí é só vir com a furadeira e uma broca de parede para poder estar fazendo o furo. Depois coloca a bucha e é só aparafusar o parafuso. E por último, é só vir com o quadro. E assim eu fui colocando os meus quadros na parede, um por um. Prontinho, já finalizei minha composição de quadros na parede do meu quarto. E olha como ficou charmosa essa parede. Eu estou completamente apaixonada. Algumas molduras velhas que com um toque de amor, carinho e muito capricho veio decorar a parede do meu quarto, que estava completamente branca e sem graça. Esta parede ainda não está pronta, ainda tem outras coisas que eu quero fazer para colocar aqui, mas isso é assunto para os próximos vídeos. Então já te convido a me seguir, venha fazer parte dessa comunidade, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo que eu postar por aqui. E se gostou, curte, comenta, compartilha, deixa seu hype da semana aqui para poder ajudar o crescimento do canal. E olha como está ficando esse cantinho. Eu tenho uma cortina com uma estampa de onça que eu adoro, tem essa poltrona e esse puff que eu reformei recentemente aqui no canal. Esse gaveteiro
também que eu fiz reaproveitando um móvel velho que iria para o lixo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!